intitula Escravidão e Ações de Liberdade, Acervos e Reflexões. Ele faz parte de 15 módulos que estaremos executando uma vez ao mês. Todas as sessões estão sendo gravadas e serão colocadas no canal do YouTube do arquivo, e todas essas sessões gerarão artigos financiados pela Secretaria de Cultura. A revista do arquivo ganhará um módulo online especialmente para esse seminário, e ao final esperamos ter recursos para publicar então essa revista, que vai ter sendo feita ao longo que o caminho do seminário vai acontecendo. Primeiramente eu gostaria de agradecer às instituições do Rio de Janeiro, aos arquivos, às bibliotecas e aos museus, e também aos professores das universidades que aqui estiveram há praticamente um mês atrás, quando nós fizemos um pacto por esse seminário, e desde então estamos organizando para que esses módulos aconteçam organizados por todos nós. Então é um coletivo das instituições e dos pesquisadores da cidade, não só daqui, que tenham trabalhado com a questão. Nossa intenção também é que fique muito claro o estado em que estão esses acervos, né, para que, se for necessário que eles sejam utilizados para o museu, o grau de intervenção que precisa ser feito neles, para que se tenha uma real noção do que se poderá realmente utilizar. Bom, a primeira mesa tem o nome de Acervos da Escravidão na Produção Historiográfica, e eu queria convidar primeiramente a professora Hebe Matos, que é professora titular da UF, e do LABOI, do Laboratório de História Oral e de Imagem, e também o Sátiro Nunes, que representa o Arquivo Nacional. O seminário foi por nós pensado da seguinte maneira: sempre você vai ter uma instituição expondo um fundo, uma coleção, enfim, do assunto, e um ou dois pesquisadores debatendo aqueles documentos, ou porque trabalharam, ou porque vão se relacionar com outra bibliografia que ali estivesse. Para abrir, nós convidamos então o Arquivo Nacional e a professora Hebe Matos para fazer uma espécie de um balanço da historiografia brasileira a partir dos anos 80, com a difusão desses acervos, principalmente os acervos do Arquivo Nacional. Vamos começar com o Sátiro, que tem 15 minutos para falar. Quando estiver faltando uns 3 minutos eu te aviso, e depois a gente passa para a professora Hebe e abrimos em seguida para os debates, tá bom? Ok, bom dia a todos. Professora doutora Hebe, professora doutora Beatriz Pucci, diretora do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, quero agradecer a possibilidade de fazermos uma revisão do que foi o Guia de Fundos para a História da África, do Negro na Escravidão no Brasil, que foi um produto proposto pelo Arquivo Nacional no âmbito das comemorações do centenário da abolição da escravatura. Esse foi um esforço bastante difícil que o Arquivo Nacional fez à época, que é uma geração anterior à minha. Então eu trabalhei com os relatórios produzidos e busco trazer o que é que a gente fez a partir de então. Ok? Arquivos da Escravidão na Produção Historiográfica, Arquivo Nacional. Em novembro de 1958, durante a 10ª sessão do Comitê Executivo do Conselho Internacional de Arquivos, decidiu realizar uma nova coleção consagrada às fontes para a história das diferentes nações ou grupos de nações em arquivos de outros países. Graças a essa resolução, a primeira série de guias consagrada às fontes para a história da América Latina, conservada em instituição na Europa e nos Estados Unidos, pôde ser iniciada ainda no final de 1959. Com o apoio da Unesco e a competência científica de dezenas de arquivistas em 20 países, o projeto concebido em 58 e 59 pôde ser implementado. Assim, a publicação da série América Latina começou a ser divulgada em 1966, a da África em 1970 e a terceira série, consagradas às fontes da Ásia, da África do Norte e da Oceania, em 1972. No caso da série da África, o levantamento foi realizado em 2 etapas. A primeira na Europa, Estados Unidos pela Unesco, a segunda a pedido da Comunidade Científica Internacional. A Unesco encarregou, no início dos anos 80, ao Conselho Internacional de Arquivos, que ficou de retomar os contatos com Portugal, onde os trabalhos haviam sido interrompidos, e convidar a Índia e o Brasil para se juntar ao projeto. Naquela nova fase, no entanto, os projetos envolvidos não foram idênticos aos concebidos para os países europeus,
que recensearam as fontes concernentes à África encontradas em arquivos e bibliotecas. A Índia ampliou a pesquisa englobando as fontes referentes à diáspora hindu na bacia do Oceano Índico, e o Brasil estendeu o projeto à história dos africanos no Brasil, considerado indispensável do ponto de vista científico. Fundamentalmente, o trabalho do Arquivo Nacional se direcionou para o levantamento das fontes relativas à história da África e dos africanos no Brasil e a indicação de uma sucinta bibliografia referente à África. A Unesco sugeria que a coordenação do projeto ficasse a cargo de uma comissão composta por especialistas no tema, presidida pelo Ministro de Estado, ao qual estava subordinado o Arquivo Nacional. Ao final de 1985, foi constituída a primeira equipe, composta por Maria Amélia Porto Miguel, Norma Gigói Monteiro e Maria Odila Cal Fonseca, que definiram por questões logísticas que o levantamento das fontes focaria no século XVI a XIX e sua área de atuação circunscrita aos estados do Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em meados de 1986, essa equipe se viu obrigada a abandonar o projeto. Foi constituída então uma nova equipe. A coordenação técnica do Guia de História da África passou a responsabilidade de Vitor Manuel da Fonseca, Silvia Ninita de Moura Estevam e Jaime Antunes da Silva. O objeto da pesquisa foi redefinido, passando a abranger todo o território nacional, com ênfase nas instituições sediadas nas capitais e a criação dos subtemas, a escravidão negra e o negro na sociedade atual. As frentes de trabalho foram ampliadas, passando a incluir, além do levantamento arquivístico, um subprojeto de levantamento bibliográfico e um cadastro geral de pesquisadores e estudiosos do tema. A frente arquivística das fontes documentais presentes em arquivos públicos federais, estaduais e municipais, bibliotecas, museus, instituições de pesquisa e de documentação, cúria, congregações, ordens, irmandades e cartórios, entre outros, referentes à África ao sul do Saara do século XVI aos nossos dias e à escravidão negra do século XVI a fins do século XIX, ficou a cargo do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, por sua vez, convidou a Biblioteca Nacional para coordenar a parte bibliográfica referente aos temas propostos, privilegiando a produção nacional primária, secundária e a de circulação restrita, incluindo aí as teses e as monografias. Para a coordenação do cadastro de estudiosos e pesquisadores do tema, foi convidado o Centro de Estudo Afroasiático do Conjunto Universitário Cândido Mendes, que se ocupava do levantamento de instituições e pesquisadores contemporâneos à época, ligados ao tema escravidão negra e o negro na sociedade atual. O produto desse trabalho merece ainda hoje destaque, pois foi a primeira vez que se produziu no Brasil um instrumento de pesquisas para a localização de fontes documentais relativas a um tema específico, como a escravidão negra. Na sua apresentação, o então ministro da Justiça, Paulo Brossard, afirmava que ele garantia muito verificar, passado algum tempo, que este guia, que tem a pretensão de ser a resultante do maior e mais extenso esforço de pesquisa no levantamento de todo, o quanto que diga respeito à instituição sinistra, vem abrir novas e ricas perspectivas aos estudos relacionados com a história da escravidão no Brasil, tão importante para o enriquecimento da história nacional. A fim de lograr êxito nessa empreitada, a equipe do Arquivo Nacional teve que adaptar as regras seguidas na Europa, colocando em prática a metodologia então original, que abriu caminho para outros guias a serem produzidos, como o dos índios da UERJ e dos imigrantes da Universidade de Sá, do qual fui coordenador, mas que infelizmente nunca pudemos publicar. Tais guias propiciaram a ampliação da compreensão e da difusão das fontes sobre os mais diversos temas arrolados, pondo a descoberta do potencial de diversos acervos desconhecidos ou pouco difundidos. O Dicionário de Terminologia Arquivística define guia como um instrumento de pesquisa que oferece informações gerais sobre os termos, sobre os fundos e coleções existentes em um ou mais arquivos. O Guia Brasileiro de Fontes para a História da África, da Escravidão Negra e do Negro na Sociedade Atual, iniciado em 1985 e publicado em agosto de 1988, é o resultado de uma parceria que reuniu 1.267 informantes depositários de acervos, pessoas físicas e jurídicas, e que totaliza 1.814 acervos relativos ao tema em 460 municípios e 22 unidades da Federação. Passados 30 anos de sua construção e considerando recursos então disponíveis, bem como a abrangência da proposta original, temos que reconhecer que o resultado foi surpreendente. Somente do Arquivo Nacional foram rolados 94 fundos ou coleções, dentre manuscritos, mapas e impressos. À época, somente alguns desses fundos ou coleções apresentavam instrumentos analíticos de pesquisa. Outros se constituíam basicamente de levantamentos sumários da documentação contidas nas caixas.
Após o guia, desenvolvemos plataformas de difusão de acervos como o CIAN e as bases de dados. Empreendemos esforços para a confecção de instrumentos de pesquisa na busca do aprimoramento do contato com o público usuário cada dia mais afeitos aos recursos informáticos. Atualmente, dos 94 fundos ou coleções originalmente arrolados e contidos no guia, cerca de 26,5 deles, ou seja, 25, estão disponíveis à consulta através das bases de dados como o CIAN, ofícios de notas, acervo judiciário, movimentação de português no Brasil, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça e caso de suplicação. Cerca de 36,17% deles, ou seja, 34, possuem instrumentos analíticos de pesquisa. Cerca de 9,57% deles são impressos e recuperados em diversos sítios na internet, como os da Universidade de Chicago, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do IHGB e da Biblioteca Virtual do Ministério da Fazenda. Os demais 27,76 ainda carecem de tratamento mais aprofundado e serão, ao decorrer dos anos e das próximas gerações de arquivistas, objeto de intervenção, objetivando sua difusão. Cabe ressaltar que no levantamento efetuado para o guia foram considerados os códices dos avulsos, por exemplo, como fundos, quando de fato tratam de tipologias documentais, que se referem ao estado físico dos documentos manuscritos encadernados ou em folhas soltas. Tais tipologias compõem-se de pelo menos 50 fundos diferentes. Se computados tais conjuntos documentais, o volume de conjuntos de fundos arrolados chegaria fácil à casa dos 200. Há incluídos outros conjuntos não identificados na época, como a Floresta da Tijuca e, mais recentemente, o SCDP, Serviço de Censura e Versões Públicas, do qual a gente já disponibiliza imagens virtuais na internet, dos croquis, desenhos de carnaval, como a secretária estava falando, letras musicais e peças teatrais que foram submetidas à censura na década de 60. Para Bernardo Pereira de Vasconcelos, a civilização do Brasil vem da costa da África. Essa afirmação tem dois vieses. Se por um lado reconhece o papel da mão de obra escrava no desenvolvimento de nossa riqueza, por outro explicita de maneira crua a infâmia da escravidão negra no Brasil. Desse modo, o conhecimento sobre esse passado possibilita recolocar e resgatar a trajetória do negro desde sua origem. Muito obrigado.